Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Estamos na série Kabbalah, a ciência oculta, e nós revelamos o que está oculto. Vamos ver as fases da criação. Vamos começar com o Criador, que chamamos de Olam Ein Sof, o mundo infinito. Antes disso, nós não sabemos o que tem, que é o Criador em si, o todo. Dessa fase para cá, nós já vamos entendendo o que é a criação, porque a Kabbalah vai revelando aos poucos essas fases de consciência do ser humano. A partir então do prazer de criar, o Criador, ele é desejo de doar. Doar o quê? Doar prazer. Vai surgindo então as fases que nós vamos vendo aqui na árvore da vida. Vamos estudar a fase Keter. Na fase Keter, nós chamamos de Perina Shoret, que é a fase 0 da criação. Aqui começa então o desejo de doar prazer. Por quê? Porque é a intenção do Criador em criar um ser humano e trazê-lo à perfeição. Esse é o pensamento do Criador. Então nessa fase, ela é pura luz, pura doação. Aí muda-se o discernimento. Quando nós formos falar sobre discernimento, nós vamos de baixo para cima. Mas vamos falando primeiramente das fases. A fase 2, Berrina Aleph, nós vamos vendo que o nome das fases é letra do alfabeto hebraico. Todas elas são letras do alfabeto hebraico. Então a fase 1, Berrina Aleph, ela é relacionada a Hokmah, que é a sabedoria. Nesse momento, o homem está em perfeita união com o seu Criador. Ele está entendendo que ele é o receptor da doação e o Criador é aquele que doa o prazer a ele. Até aqui ele está em perfeita união com o Criador. É a sabedoria. Mas ele muda de fase. Aí entra a fase de Berrina Bet, que é Binah. Binah é a fase da observação. Então esse homem agora observa as coisas. E ele percebe que doar é melhor que receber. Por quê? Porque ele entende que apenas receber parece um estado de ingratidão. Eu estou recebendo, mas eu não estou fazendo nada, não estou doando nada em troca. Então esse homem que entrou nessa fase de Berrina Bet, o que ele percebe? Que ele está sendo injusto. E aí ele quer doar também. Como o Criador não precisa receber, porque ele é doação pura, então ele se restringe. Então essa fase é a fase onde o homem ele percebe que doar é melhor que receber. Só que está em decadência. Então ele muda para a fase 3. A fase 3 é Berrina Gimel. Nessa fase, o homem decide receber uma parte, porque ele já observou, ele já passou por situações e ele decide receber uma parte. Ele percebe que a criatura não pode ser tão perfeita em doar como o Criador é. Então ele entende o seu lugar no mundo. Ele percebe que ele é uma parte do Criador, porém ele não é o Criador. Então ele passa por essa percepção e passa a copiar os atos de Keter, que é pura doação, é luz pura. Então agora ele decide receber uma parte. Recebendo essa parte, então ele está parecido com Keter. Ele está desejando entrar em equivalência de forma com Keter. Mas tem mais uma ocultação. Ele vem aqui para Malhut. Aqui em Malhut, ele decide receber todo o prazer.
Por quê? Porque ele entende que isso é o projeto do Criador. Ele persegue o pensamento da criação e não as ações da criação. Nesse ato aqui de percepção, nós vamos ver agora o inverso. Nessa fase 4, é a fase onde a pessoa involuída está com percepção zero de luz. Lembra quando a gente fez aquele desenho? Aqui a pessoa não tem luz nenhuma. Ele não percebe a luz de Keter. Nessa fase que ele se encontra. Nós vimos até agora o momento em que ele desceu. Agora nós vamos ver como ele sobe novamente. Isso é chamado de correção. Então nesse momento aqui, ele não percebe nenhuma luz de Keter. Como ele não percebe nenhuma luz de Keter, nós chamamos de dupla ocultação. Porque ele não percebe a luz de Keter, nem a sua própria fagulha de luz que tem nele, que é o eu superior dele, que ele precisa descobrir. Porém, ele está num processo de caminhada, e ele, então, vai sair dessa fase e vai entrar numa outra fase. Isso aqui é a pessoa que busca a luz. Então ele vai encontrar uma pequena luz. Nessa pequena luz, ela é relacionada a Zeirapi, a pequena face. Enquanto a outra aqui é Malhut, onde não tem luz nenhuma. Nessa pequena face, ele entende que o que ele recebe de dor, de sofrimento, que são as ações que ele mesmo provocou, ele não entende isso. Ele acha que toda punição vem do Criador para ele como castigo. Mas ele não percebe que é ele mesmo que está, com suas ações, fazendo as trocas de energias. Ele manda o trabalho dele para os mundos superiores e os mundos superiores devolvem para ele em forma de energias. E nesse caso, energias negativas, porque está causando mal a ele. Mas ele então começa a ter um pouquinho de luz. Chamamos então de simples ocultação. A pessoa que vai fazendo essa correção, então, ela vai passando a copiar a equivalência com Keter, que nós já vimos agora há pouco. Porém, ela não está em equivalência com o Criador. Ainda acha que as ações que estão acontecendo na sua vida são punições que vêm do Criador para ela. Ela não entende que é causada por ela própria. Tudo o que acontece na vida dela, ela acha que é coisa do diabo, sem ao menos entender um pouquinho sobre o que é diabo. Aí ela tem uma fase seguinte. Nessa fase seguinte, ela vai ter como se fosse aqui 50% de luz. Então nessa fase, ela vai estar fazendo um trabalho de correção. Aqui entra o momento em que ela percebe que existe nela aquele eu superior, que é o responsável para fazer a correção. Então, como nós vimos no vídeo anterior a esse, que o ser humano é como se fosse esse coração, que tem um ponto no coração, que é o eu superior, e mais 613 desejos egoístas, que são todas as vontades que o ser humano tem relacionado ao mundo físico. É por isso que Moisés deixou lá os seus 613 preceitos, para a pessoa não infringi-los, para poder seguir uma vida de elevação. Então aqui a pessoa encontra o seu eu divino que faz essa correção, esse trabalho interior nessa pessoa. Então ele está regressando do lugar que ele veio, do mundo sem fim. Aí ele muda mais um pouco de fase. Quando ele muda de fase, ele entra na fase de Rockman, que é a sabedoria.
aqui ele passa a entender. Ele tem a revelação 1, que é entender que ele já faz parte do Criador, porque fez o processo. Ele chegou até a sabedoria, entendeu, e aí agora ele sente a vida dele como se fosse uma paz. As ações dele já são ações que vão fazer um trabalho para o bem maior acontecer. E para concluir, na elevação, ele agora é um ser cheio de luz. Esse ser cheio de luz é a revelação 2. Ele que estava aqui nessa fase da ocultação simples, desejando a equivalência de forma com Keter, agora ele entra em equivalência de forma concluída com o Criador. Nessa fase aqui, ele entrou na fase da doação pura, onde se ele recebe algo, ele recebe com a intenção de doar. Ele está em equivalência com o Criador. Então chamamos de revelação 2. Vimos então o processo onde o homem tinha luz completa, que é aquele homem que foi criado no mundo do Ein Sof, um mundo sem fim, que nós vimos antes, que é Adam Kadmon, é um mundo, é um estado de consciência nosso. Nós éramos divino, nós tínhamos essa percepção das coisas, tínhamos mais sentidos, hoje nós temos só 5 sentidos, e ele veio caindo. Então nós vimos o processo descendo até chegar aqui no mundo Malhut, e a ocultação dupla. Perdemos a percepção de quem somos e perdemos a percepção do Criador. Não sabemos quem é o Criador. Então, aqui ele caiu no fundo do poço, vamos dizer assim. Só que o processo começa a se reverter. Então é como se o homem tivesse feito esse caminho. Ele desceu e ele subiu. Nesse caminho, ele chegou aqui na ocultação dupla. Ele não tinha percepção nada de luz, porém ele começou a subir novamente. Então essa segunda parte nós vimos que ele estava fazendo a correção. Ele estava tratando aqueles poeiras, aqueles mal, a falta de amor, o egoísmo que estava dentro dele, até chegar à equivalência de forma concluída. Ele retornou